para o nosso vice-presidente de gerenciamento de riscos, Coronel Evandro Vaz. Prezadas senhoras e senhores presentes, essa data ela é oportuna para um breve relato. Nós prestarmos conta dos nossos 2 anos à frente da vice-presidência de gerenciamento de risco. Mas ela também é oportuna para nós compartilharmos das nossas angústias e dos nossos sonhos na Agristec. Quando fui convidado pelo Ciro para assumir a função, eu logo pensei que se aceitasse, teria um ônus. Seria de abdicar de algumas horas de trabalho na minha empresa, mas também poderia ter uma compensação, um desafio de desenvolver e colocar em prática algumas ideias para o setor. Passado 2 anos, eu posso dizer que venci o desafio. Confesso que me dediquei menos do que pretendia e gostaria. Mas, apesar disso, conseguimos realizar algumas ações e eu vou enumerar as principais. Estímulo à filiação das gerenciadoras de risco à Agristec. Como disse o nosso amigo Geraldo, o grande desafio é nós perdermos esse estigma de concorrentes e nos sentarmos, termos a capacidade de sentarmos numa mesa para conversarmos sobre os problemas do setor. Confesso aos senhores que esse talvez tenha sido a minha maior frustração. Eu ainda não consegui desarmar esse espírito, e como foi dito aqui, por ser uma entidade nova, desarmar esse espírito, fazer com que nesse momento não prevaleça os interesses comerciais, pessoais, e prevaleçam os interesses da categoria. Mas também, como disse o Ciro, acho que caminhamos, né, Ciro? A criação da primeira fase da certificação de qualidade. Por que primeira fase? Nós, no início da Agristec, e conversando um pouco com o Geraldo ali agora, ele tocou num aspecto interessante. O grande desafio no início foi o seguinte: não criamos nada, vamos nos congregar e tocar para frente. Ou criamos realmente essa certificação e vamos pensar, em vez de quantidade, em qualidade dos nossos associados. É o que o Geraldo estava comentando comigo. Nós tentamos chegar no meio termo, porque nós pretendemos ir mais adiante, nós pretendemos ir para uma segunda fase dessa certificação. Como o Ciro disse, nós pretendemos criar níveis diferenciados nos requisitos mandatórios. E pretendemos que isso seja uma ferramenta para o mercado, como o Ciro também mencionou. A elaboração desse glossário, porque muitas vezes nós deparamos com o seguinte questionamento muito simples: o que é monitoramento, o que é rastreamento? O mercado não consegue diferenciar isso. Muitas vezes se fala, estou monitorando, estou rastreando. Então, a confecção desse glossário, o início desse glossário, ele é importante. E ele consta no nosso site. Então, os que quiserem tirar alguma dúvida do que já foi feito até hoje, é só entrar no nosso site que vai ter acesso a esse glossário. A normatização da homologação do sistema. Nós sabemos que isso hoje, exemplo, uma empresa de tecnologia lança um sistema ou traz um sistema e ele precisa ser homologado. Também, como já foi dito aqui, nós chegamos a um consenso. Ora, se uma empresa de tecnologia associada à Agristec, ela faz a adesão a ter o selo de qualidade,
aquele equipamento ele passa a ser homologado pelas empresas associadas de gerenciamento de risco, associadas à Agristec, não ter mais que haver uma homologação por cada gerenciadora de risco. E a constituição dessa comissão, esse início, nós mostrarmos para o mercado, principalmente para o mercado segurador, o que nós queríamos, o que nós pretendíamos dentro da associação. Então essas foram as principais ações que nós procuramos dentro da vice-presidência de gerenciamento de risco desenvolver durante esses 2 anos. Bem, depois de enumerar essas ações, não poderia me furtar de agradecer a dedicação de todos os companheiros que participaram e contribuíram na execução das mesmas, pois sem eles nós não teríamos alcançado os nossos objetivos. Ou seja, não foi só o vice-presidente que executou essas principais ações, essas comissões, esses companheiros que dedicaram horas fora do seu horário de trabalho dentro das suas empresas, foram importantes na consecução desses objetivos nossos. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos eles que participaram. Vamos olhar para frente. E eu acho que é o mais importante do que eu pretendo passar aqui, eu queria compartilhar com vocês das minhas angústias e dos meus sonhos. As angústias estão muito ligadas às frustrações nossas dentro da associação. E os sonhos aonde nós pretendemos chegar. Eu passo a frente aqui. Tá, já passei. Obrigado. O mercado gerenciador de risco está crescendo sem qualquer regulamentação que imponha padrões mínimos para uma empresa se apresentar ao mercado como uma gerenciadora de risco. As consequências são as mais danosas possíveis, desde a concorrência predatória até a desmoralização da atividade pela falta de resultados práticos que justifiquem a adição desses custos da atividade à operação logística das empresas contratantes. Então, veja só, senhores, eu outro dia fui procurado por uma corretora de seguro e a pessoa que me procurou dizia o seguinte: Vaz, o que eu posso fazer para montar uma gerenciadora de risco? E aí, já fez logo um parênteses: eu não quero ser seu concorrente, eu só quero que você me dê o caminho das pedras. Ele estava com um problema, ou seja, alguns clientes que ele tinha com uma determinada seguradora, ele era responsável pela contratação do gerenciamento de risco que ele tinha que pagar. E se ele pagasse aquilo como atividade de corretora de seguro, ele tinha mais imposto. Alguma coisa ligada nesse sentido. As minhas palavras para ele foram o seguinte: você procura uma junta comercial e se registre como uma gerenciadora de risco. Só isso. Atualmente, é só isso que basta para ser uma gerenciadora de risco. Em consequência disso, nós hoje temos no mercado, nós que investimos em tecnologia, em contingenciamento de telecomunicações, em CPD, em data center, uma série de tecnologias para que a operação funcione 24 horas, tenha qualidade. Nós hoje concorremos com empresas que se dizem gerenciadoras de risco, apenas que são instaladas numa sala, meia dúzia de computadores, sem qualquer contingenciamento e participando de concorrência junto conosco. Ou seja, eu acho que como vice-presidente de gerenciamento de risco, uma das grandes preocupações, das minhas grandes angústias, é mostrar para o mercado, comprador desse serviço, quem é quem nesse mercado. E isso passa por uma regulamentação. Nós temos que ter uma discussão dentro do setor de ter uma regulamentação. Ou seja, não basta eu simplesmente chegar numa junta comercial, me registrar numa gerenciadora de risco para poder exercer a atividade. E isso faz com que eu disse aqui, que a minha angústia é o descrédito. Se por um lado, eu acho que as empresas sérias, comercialmente, acabam sendo procuradas porque aquela empresa que não tem a capacitação, não cumpriu com a sua obrigação, mas de uma certa forma, como disse o Geraldo aqui,
nessas conversas que nós temos com as associações, tem sido uma preocupação do setor de transporte, das seguradoras, das corretoras, no sentido de como que nós vamos disciplinar esse setor no surgimento de outras empresas. Eu, particularmente, há um ano e pouco atrás, tive uma saída, eu acho que todos têm que procurar o seu caminho, mas tive a saída de alguns funcionários que montaram uma gerenciadora de risco, que hoje predatoriamente procuram os clientes da minha empresa e que simplesmente tem uma sala com monitoramento, sem qualquer contingenciamento de energia elétrica, sem nada. Ou seja, nós temos, acho que faz parte da minha função procurar de alguma maneira, e é por isso que, no que diz respeito de nós sentarmos, com maiores quantidade de empresas sentarmos na mesa lá para conversarmos disso, nós vamos chegar a uma maneira de regulamentar esse setor. O desconhecimento de grande parte do mercado sobre a atividade e a consequente falta de critério de contratação de uma gerenciadora de risco. Ora, nós, quando vamos para o lado da empresa, nós muitas vezes somos chamados para participar de uma concorrência onde é olhado preço, sem que seja olhado o que aquela empresa de gerenciamento de risco realmente tem como técnica para oferecer. Então, eu acho que faz parte da nossa vice-presidência tentar mostrar para o mercado o que é atividade de gerenciamento de risco. Essa é uma angústia que eu digo para vocês que não consegui fazer durante esses 2 anos. Acho que falta muito. Caminhamos, mas falta muito. Outro ponto, acho que muitos dos senhores sabem que eu comecei minha vida no gerenciamento de risco dentro da área de transporte de carga. Quando eu passei para a reserva no Exército, meu primeiro emprego na vida civil foi no CETSESP. Lá, nos idos de 92, quando eu conheci o Geraldo. Então, e a gente sente que hoje a NTC, o CETSESP, a federação, elas propiciam isso através para os seus associados, que é a falta de mão de obra especializada. A associação, nós pensamos em criar cursos, temos convênios com cursos para que nós possamos formar esse profissional que vai trabalhar no setor. Porque hoje, essa atividade, por ser essencialmente técnica, impõe a gerenciadora de risco custo para a formação de seus quadros, pois os custos existentes pouco contribuem ao exercício prático da atividade. Acrescente-se ainda que a demanda hoje, da necessidade que nós temos desses profissionais, é maior do que a oferta. A outra angústia, eu já falei aqui, que é o pouco envolvimento do setor para contribuir na solução dos seus problemas. Um exemplo disso é a baixa adesão na filiação Agristec, e principalmente na baixa adesão à certificação da qualidade. Acho que o mercado um pouco já me conhece. A minha transparência de falar, de colocar as coisas. A grande verdade, nua e crua, é que a certificação desnuda a gerenciadora de risco. Os senhores que já entraram no nosso site, vão ver lá os itens de uma certificação. Eu vou mostrar para quem quer comprar aquele serviço, quem é aquela empresa. Seja ela de gerenciamento de risco, seja de tecnologia. Então eu uso muito esse termo, desnuda, e talvez isso assuste as pessoas, ao contrário. Eu acho que isso tem que ser um estímulo às empresas de que talvez não tenham ainda toda aquela capacitação, que elas se aprimorem para ter aquela capacitação. Outra angústia nossa, a inexistência de sindicatos representativos na categoria que possam contribuir para a solução dos nossos problemas, com o treinamento da nossa mão de obra. O Sindirisco, ele é um sonho. E nós precisamos avançar também e estimular a formação dos sindicatos dos empregados. Hoje, cada um de nós é associado a um sindicato de uma categoria que não defende nossos interesses
e que não compartilha dos nossos problemas. Então, é uma angústia essa formação. Apesar de todos os nossos esforços junto ao governo federal, infelizmente, nesse país eu tenho conversado com o Ciro, talvez nós tenhamos que ter uma representatividade política em Brasília para fazer andar a formação desses sindicatos. E a última angústia que eu procurei enumerar aqui é a pouca sinergia que ainda existe entre as empresas de gerenciamento de risco e as empresas de tecnologia de sistema de rastreamento, no sentido de aperfeiçoar os respectivos sistemas para que cada vez mais a automatização elimine a dependência do fator ser humano. O que eu quero dizer com isso? E pode ser até uma... Poxa, mas vocês estão na mesma associação e não conseguem falar. Não, não é isso. É porque, apesar de nós estarmos na mesma associação, muitas das empresas não são associadas. Existentes no mercado hoje não são associadas. E nós somos gerenciadores de risco pressionados pelo mercado, porque o mercado adquiriu um determinado equipamento, um determinado sistema, e nós somos pressionados a homologar aquele sistema para que você possa monitorar ou rastrear aqueles caminhões. Só que hoje, uma grande deficiência da gerenciadora de risco, e que nós somos muito cobrados das corretoras e das seguradoras, é quando há uma falha no nosso processo. E quando há uma falha no nosso processo, na maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, ela é dependente de uma falha de um ser humano. Daquele operador que está lá na frente, lá, fazendo o seu trabalho. E como todo ser humano é capaz de falhar. Então a nossa briga, briga no bom sentido, é que a gente tenha uma conversa mais próxima com as empresas de rastreamento, no sentido de eliminar o máximo possível a interferência desse ser humano para que a gente possa ter maior qualidade no nosso serviço. Eu fui me entusiasmando e não passei aqui. Prometo que nos sonhos eu vou passar. Vamos falar dos nossos sonhos. A certificação de qualidade das empresas associadas da Agristec ser utilizada não só pelo mercado como um todo, mas principalmente pelo mercado segurador, como uma ferramenta de critério de contratação da gerenciadora de risco, bem como na contratação da taxa de seguro. Ora, quando eu falei lá no início que eu queria, que é uma angústia minha, que a gente evolua na certificação e que nós possamos criar critérios diferentes de certificação, é porque eu tenho um sonho. Lá na frente, é que as seguradoras possam imaginar o seguinte: se eu tenho uma gerenciadora de risco com essa capacitação, o meu risco é menor e a taxa para o meu cliente ela vai ser menor. Por quê? Porque se ele contratou aquela empresa, logicamente, para ela ter aquela capacitação, ela tem um custo maior de uma que tem menor capacitação. E isso faz com que o meu cliente vá ter um custo maior nessa contratação, e é justo que, se ele terá um risco menor, que ele tenha uma taxa menor. Então, esse é o meu grande sonho, tentar que o mercado segurador passe a encarar dessa forma. E aí, por vezes, algum de senhores está fazendo uma pergunta: mas isso é discriminatório? Não, eu acho que não. Pelo contrário. Eu acho que, por exemplo, teria que ser um estímulo às empresas gerenciadoras de risco a procurarem a perfeição, procurarem a qualidade. E não isso ser visto como um critério de discriminação das gerenciadoras. Um outro sonho: fortalecimento da categoria para forçar, dentre outras ações, a regulamentação da atividade de gerenciamento com a consequente eliminação das empresas sem as mínimas condições técnicas e operacionais. Não vou me alongar porque eu já falei.
E, finalmente, a oferta no mercado de mão de obra qualificada para atividade de gerenciamento de risco através de cursos de graduação e pós-graduação. Nós temos procurado algumas universidades, algumas faculdades, no sentido de estimular a criação desses cursos. Já que nós, como entidade, ainda não temos ainda capacidade de oferecer esses cursos, nós temos procurado essas instituições educacionais. Acredito que nós teremos algumas já ofertas para o próximo ano. Nós estamos ainda já em contato com alguma dessas faculdades e esperamos que apresentar para o mercado alguns desses cursos. O grande questionamento dessas empresas educacionais é o seguinte: nós precisamos também de profissionais qualificados para participarem do curso como instrutores, como professores. E aí vem vamos dizer assim, a minha solicitação aos nossos profissionais para que dediquem um pouco das suas horas na formação dos outros profissionais, que futuramente estarão junto conosco dentro das empresas. Senhores, finalmente eu quero agradecer aqui a todos os presentes que, de uma forma ou de outra, têm contribuído para o fortalecimento da nossa atividade. Eu não me propus aqui a fazer nenhuma palestra, e sim, como eu disse inicialmente, prestar conta do que nós fizemos, muito modestamente, gostaria de ter feito mais, mas principalmente apresentar para os senhores as angústias do nosso setor e os nossos sonhos. Muito obrigado.